Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E ai meu Deus, existe cada notícia no futebol que, meus queridos, só por Deus, só pela misericórdia. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Vamos falar sobre algumas lendas aí, lendas urbanas do esporte que aparecem inclusive na mídia tradicional, e a galera, querendo ou não, acaba comentando isso, acaba discutindo isso, e a gente vai trazer isso aqui pro debate. Não se esqueça de deixar aquele likezinho para ajudar, ó, no engajamento do nosso vídeo. Também coloca aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Lembrando, mano, eu sempre falo aqui, a sua opinião, ela é uma extensão desse conteúdo. A pessoa vai entrar no vídeo aí, ó, vai descer ali nos comentários e vai ver a sua opinião. Então ajude também a participar aí do conteúdo desse vídeo, do debate que nós iremos fazer aqui agora. E começando, estão vendo o rolê lá do Vasco, né? Do Vasco, querendo o Maracanã. A gente tem repercutido um pouco sobre isso aqui no canal, né? Tenho colocado a minha opinião a respeito disso. Só que a minha opinião a respeito do Vasco, ela já não vem de hoje. O Vasco, ele tá cada vez mais se unindo à iniciativa privada para tentar potencializar os seus resultados. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. O Vasco que se prepare. Porque se continuar no ritmo que está, vai brigar para não cair esse ano de novo. É impressionante. Mudam-se as gestões, mudam-se os personagens, só que o Vasco ele não consegue ser uma equipe competitiva mais. Ele não consegue ser uma equipe nem que passe pelo Nova Iguaçu, chegue pelo menos à final da competição carioca. E querendo ou não, o Vasco lá atrás, décadas atrás, foi uma grande equipe. Foi uma equipe que era pedra no sapato de muita gente. Passou também por gestões que acabaram desorganizando, desestruturando como um todo o clube. Marcos Braz, ele deu uma no Vasco justamente em relação a essa questão ali da iniciativa privada, porque o Vasco ele tenta o Maracanã, só que o Vasco ele tem uma intenção no Maracanã e não é apenas uma intenção esportiva, é claramente uma intenção onde a 777 e a W Torre, elas se unem para poder promover eventos no Maracanã, isso é muito claro. E esse é o principal argumento tanto de Flamengo e Fluminense para que o Vasco não tenha participação nesse consórcio. O Braz foi lá e falou o seguinte: as pessoas precisam entender que hoje quem toma conta do Vasco não são conselheiros. Hoje é uma empresa privada que não pode ter benefício direto em função do estádio. E ele estava falando justamente isso, de W Torre, de 777, empresas que querem utilizar o Maracanã para eventos não esportivos, para shows, como hoje a W Torre faz no Allianz Parque. E Neto, você concorda com isso? Não concordo. Ah, Neto, mas espera aí, você é palmeirense. Vocês palmeirenses concordaram lá atrás com o uso do Allianz Parque. Concordamos. Com o uso do Allianz Parque eu concordo, porque ele foi feito para isso. O Allianz Parque foi feito para ser uma arena multiuso. Então ele tem estrutura para atender tudo isso. O Maracanã não. O Maracanã é estádio de futebol. Você pode até eventualmente, nos períodos ali de hiato esportivo, utilizar o Maracanã como um palco de grandes eventos. Pode sim, não tem problema nenhum. Já teve vários e vários artistas que fizeram shows lá, DVDs gravados, etc e etc. Ok, zero problemas. Agora, você utilizar isso no meio de calendário esportivo? Não, eu não sou a favor. Ah, Neto, mas tem um pouquinho da sua opinião por você ter ali uma rusga com a W Torre, né? Tem. Não vou dizer que não tem, porque tem. E nós sabemos também que essa semana saiu uma matéria lá no portal, lá do Net Vasco, falando a respeito da relação dentro do clube. Que a relação do Alexandre Matos com a comissão técnica vascaína teria sido os responsáveis pela eliminação na competição carioca. Mas aí eu pergunto para vocês, meus queridos, o que tem a ver a relação do diretor de futebol com a comissão técnica e o jogo de Vasco e Nova Iguaçu? Isso daí é você tentar chover no molhado.
Isso daí é você tentar tampar sol com a peneira. Isso daí é você tirar o bom trabalho e o bom desempenho do Nova Iguaçu. É você descredibilizar o seu adversário. Você querendo arrumar desculpas. Porque não importa se a relação do diretor de futebol com a comissão técnica não é aquelas coisas. Isso não importa. Isso não vai influenciar na competição do time em campo em uma semifinal de campeonato. E já que chegaram na semifinal, não tinha por que os caras fazer corpo mole agora, justamente na semana da semifinal. Vocês concordam comigo? Se existisse um corpo mole, isso já estaria acontecendo, há jogos atrás. Já teria acontecendo nos clássicos atrás. Na minha opinião, uma que o Alexandre Matos é um cara experiente. Ele não teria por que arrumar picuinha com comissão técnica. Eu acho o seguinte, que aquela declaração do Alexandre Matos em que ele fala sobre o problema de contratação, que existe uma aprovação, que não está no poder dele, pode ter criado sim um clima ruim entre Alexandre Matos e a empresa que está por trás do Vasco hoje. Mas dizer que criou-se um problema no Vasco do Alexandre Matos com comissão técnica, eu acho um grande exagero. E, inclusive, o Alexandre Matos veio por meio aí das redes sociais e falou sobre isso, né? Que sempre quando tem uma derrota, o pessoal tenta criar teorias da conspiração sobre grupos ruins, sobre racha de elenco, etc e etc. E inclusive o próprio assumiu a responsabilidade também pelas derrotas que aconteceram ali e pela eliminação contra o Nova Iguaçu. Então assim, eu falo pra vocês uma coisa, pessoal. No fim das contas, se o Vasco ficar correndo atrás, W Torre, de show, de consórcio, os caras eles não vão enxergar os devidos problemas esportivos que tem. Os caras não vão enxergar os devidos problemas de gestões que tem. E vão mais uma vez brigar pra não cair. Isso eu tô falando numa boa. Não é papo de rival, com extrema sinceridade. Beleza? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. E vamos lá. Gabigol no Palmeiras. Eu acho que eu já falei algumas vezes sobre esses assuntos aqui. Sobre essa parada de Gabigol no Palmeiras, né? Lá hoje no programa do Neto, dá uma olhada aqui, Sei que o Tite não suporta ele. O Gabigol sabe que não suporta. E o Gabigol fez o que no contrato? Eu fico. Aí depois eu saio de graça. A partir de julho, ele pode assinar. São 2 clubes que querem ele. Corinthians e Palmeiras. O Corinthians lá atrás não teve o direcionamento correto. Deveria ter pensado, planejado a contratação do Gabigol. Agora a diretoria voltou a pensar nisso. Mas sem alarde. Sem nenhum atrito com o empresário. Só que tem o Palmeiras na parada. Se ele vem pro Palmeiras, faz 50 gols. Se o Gabigol tiver o poder de escolha, acho que ele vai escolher o Corinthians. Complementou o Souza, né? Em relação ao que o Neto falou. E cara, assim, eu não quero... Pessoal, eu não quero descredibilizar o trabalho de ninguém aqui. Pô, Deus me livre. Quem que sou eu? Mas olha, eu vou falar pra você. Essa informação do Gabigol, ela começou a correr lá com o colega do Neto lá que tá sempre no programa. Não vou nem citar aqui. E assim, mano, eu não boto fé. Na moral, eu não boto fé. Eu vejo o seguinte, Neto, você acha que a Leila poderia fazer uma proposta pro Gabigol? Acho. Sabe por que a Leila iria fazer uma proposta pro Gabigol? Pelo mesmo motivo que ela fez a proposta pro Bruno Henrique. Pra encher o saco. Pra meio que infernizar. É isso. Porque aquela proposta para o Bruno Henrique, me desculpem meus amigos, mas foi pra isso. Nossa, Neto, mas foi uma proposta muito boa. Ah, sim, mas ela ia colocar o cara contra todos os torcedores. O cara tem uma história absurda, uma história monstruosa no clube. E ela fazer aquilo, e o cara aceitar, ela ia colocar o cara contra todos os torcedores do time do Flamengo. E ela pode fazer a mesma coisa com o Gabigol. E eu não duvido que faça, tá? Eu não duvido que chega no meio do ano, a Leila apresenta proposta aí de 2,5 milhões, com ampliação de contrato, luvas e o caralho a 4 pro Gabigol. Eu não duvido que isso aconteça. Agora a pergunta é, o Gabigol,
Ele se identifica com o time do Palmeiras? Não. A resposta é não. Ele não se identifica com o time do Palmeiras e o time do Palmeiras também não se identifica com ele. Torcida não se identifica. Eu não tô questionando tecnicamente o jogador, tá? Que fique muito claro isso. Eu acho um excelente jogador. Gabigol joga pra cacete, mano. Pra cacete, mano. Gabigol joga demais. Não vive o melhor momento, mas joga muito. Agora, as culturas, as filosofias de jogador e instituição são completamente diferentes. Aí eu acho mais fácil ele ir pro Corinthians. Eu vejo dentro do Corinthians um ambiente mais favorável pro Gabigol, onde ele se conecta mais com o torcedor. O Gabigol ele já ia chegar no Palmeiras odiado por uma boa parte dos palmeirenses. Já os corintianos não odeiam o Gabigol. Os corintianos não, mano. Os corintianos não odeiam ele. Se você fizer uma enquete do Corinthians e perguntar quantos corintianos gostariam do Gabigol no time, mano, 90% vai responder. Tá certo que os caras lá também não estão podendo escolher muito, mas 90% vai falar que sim. Se você colocar no Palmeiras, vai ficar meio a meio. É mais um tema que vai rachar torcida do Palmeiras, né? Já não basta tema Leila, tema Anderson Barros, diretoria, etc, etc, que já racha. É mais um tema pra rachar a torcida do Palmeiras. Então, não creio que o Palmeiras tá atrás, a não ser que a Leila queira infernizar. E às vezes ela quer. Só que aí é o seguinte, se chega numa janela e ela oferece um caminhão de dinheiro pro Gabigol, e o Gabigol recusa, aí fica feio também. Lá atrás ficou feio com o Bruno Henrique, porque claramente se viu que ela tentou tumultuar o ambiente. E aí ela fez o Flamengo subir a régua. Então não duvido que ela faça isso de novo. É aguardar pra ver. Mas, assim, pessoal, que Abel, comissão técnica, scout do Palmeiras queira Gabigol, esteja já monitorando o Gabigol, não acho que isso vai acontecer. Embora o Endrick saia no meio do ano. E aí a gente vai precisar de um centroavante que tenha características aí semelhantes com a do Endrick. E a gente sabe que o Gabigol faz isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.